uma página do Códice Vaticano do século IV, com uma nota marginal, entre as colunas 1 e 2, na qual um copista medieval critica um predecessor por ter alterado o texto. Vasta literatura ameaça de forma medonha contra a alteração nos textos. Para além das alterações que ocorreram em cópias dos evangelhos, nesta obra o autor fala sobre alterações que ocorreram em cópias de outros livros que atualmente formam o Novo Testamento. Indicamos a obra para quem quer se aprofundar em crítica textual e em temas relativos ao cânon bíblico. No livro, o autor expõe os métodos que os pesquisadores utilizam para identificar o texto mais antigo e a forma do texto que representa uma alteração posterior feita por um copista. Existem milhares de cópias muito antigas dos evangelhos e milhares de diferenças entre elas. A maioria das pessoas não sabe disso porque utiliza o que já foi padronizado. Nas palavras do autor, o que temos são cópias feitas mais tarde, muito mais tarde. Na maioria das vezes, trata-se de cópias feitas séculos depois. E todas elas diferem umas das outras em milhares de passagens. Para além dos exemplos de alterações nas cópias trazidos na obra pelo autor, ele diz que poderia trazer milhares de outros. Algumas pessoas argumentam que se há contradição na Bíblia, isso mostra que ninguém alterou os livros da Bíblia, nem para melhorá-los. Em alguns casos, sim, mas há contradições nas cópias que aconteceram por causa das alterações e contradições que foram corrigidas por copistas. Conforme o autor, houve várias razões pelas quais os copistas introduziam uma mudança proposital. Por exemplo, quando chegavam a uma passagem que parecia incorporar um erro que precisava ser corrigido, provavelmente uma contradição encontrada no texto, ou uma referência geográfica errada. Disputa teológica é outra razão pelo qual os textos foram alterados. As cópias também foram alteradas de forma não intencional, por acidente. Por exemplo, quando um trecho terminava com uma expressão igual ao do trecho anterior, algumas vezes o copista pensava que já o havia escrito e passava direto sem escrevê-lo. Algumas pessoas falam que, pela vontade de Deus, tudo o que aconteceu tinha de acontecer para a Bíblia ser exatamente como é. A maioria dos alefianos não acredita que Deus tenha intervindo diretamente neste planeta. Talvez nem exista Deus. O autor discorre: nós não temos os originais. É bem difícil saber o que as palavras da Bíblia querem dizer se não sabemos nem mesmo que palavras são essas. O fato de não termos as palavras deve seguramente demonstrar que Deus não as preservou para nós. E se ele não fez esse milagre, não haveria razão para pensar que teria feito o milagre anterior, inspirar essas palavras. Não temos nem mesmo as cópias das cópias dos originais ou as cópias das cópias das cópias. Mesmo que tivéssemos as ditas originais, não daria para ter certeza sobre o que de fato teria acontecido daquilo que constaria nelas. Cada autor precisa ser lido por aquilo que ele, supondo que se trate sempre de autores homens, tem a dizer, sem pressupor que aquilo que ele diz é o mesmo, ou assimilável, ou consistente com aquilo que qualquer outro autor tenha a dizer. A Bíblia, feitas todas as contas, é um livro inteiramente humano. E foi escrita por diferentes autores humanos, em diferentes épocas e em diversos lugares para atender a diferentes necessidades. Os livros que hoje chamamos de Novo Testamento não foram reunidos em um cânone e declarados escrituras em instância última e final, sem que se passassem centenas de anos depois que os textos em si tinham sido produzidos. O cristianismo é uma religião textualmente orientada cujos textos fundamentais foram mudados e que só sobrevivem em cópias que diferem de uma para outra, em certos momentos, de um modo altamente significativo. A tarefa da crítica textual é tentar recuperar a forma mais antiga desses textos. Antigos copistas tinham dificuldades em escrever e eles nem tinham dicionários, sem falar em corretores ortográficos. Havia copistas que sabiam apenas copiar e não entendiam o que copiavam.
Até o período moderno, quase todas as sociedades apresentavam apenas uma pequena minoria da população capaz de ler e escrever. Isso se aplica até mesmo às sociedades antigas, que estimulavam mais a leitura e a escrita. Por exemplo, a Roma dos primeiros séculos cristãos, ou até mesmo a Grécia do período clássico. Um dos problemas com textos gregos antigos, o que incluiria todos os escritos cristãos mais primitivos, incluindo os do Novo Testamento, é que quando eram copiados, não se usavam marcas de pontuação, não se fazia distinção entre minúsculas e maiúsculas, e não havia espaços de separação entre as palavras, o que é ainda mais estranho para leitores modernos. As pessoas que copiavam os primitivos textos cristãos não eram, em sua maioria, profissionais que copiavam textos em troca de pagamento. Eram simplesmente pessoas letradas da comunidade cristã que podiam fazer cópias, visto que eram alfabetizadas, e queriam fazê-lo. Celso afirmava que os cristãos mudavam o texto a bel prazer, como se estivessem embriagados numa rodada de bebida. Seu adversário, Orígenes, fala do grande número de diferenças entre os manuscritos dos evangelhos. A partir do século IV, as cópias das escrituras começaram a ser feitas por profissionais. Isso naturalmente reduziu significativamente o número de erros que se aninhavam nos textos. O grande montante dos textos gregos subsistentes provém das penas de copistas cristãos medievais que viveram e trabalharam no Oriente, conhecido como Império Bizantino. Por esse motivo, os manuscritos gregos do século VII em diante às vezes são classificados como manuscritos bizantinos. O problema se tornou crucial no fim do século IV, quando o Papa encomendou ao maior especialista daquele tempo, Jerônimo, a produção de uma tradução latina oficial, conhecida como a Vulgata. Textus Receptus é forma do texto grego baseada na forma do texto originalmente publicado por Erasmo e difundido pelos impressores durante mais de 300 anos. Não é uma forma do texto grego baseada nos manuscritos mais antigos e melhores. Foi essa forma de texto considerada inferior que se tornou a base das traduções inglesas mais antigas, incluindo a Bíblia King James e outras edições até quase o final do século XIX. Agora apresentaremos os exemplos citados pelo autor referente aos evangelhos. Em Marcos 4, diz que o grão de mostarda é a menor dentre todas as sementes da terra. Mas o grão de mostarda não é a menor de todas as sementes que há na terra. Talvez Jesus possa ter se equivocado por lhe faltar conhecimento. O erro pode não ter sido de Jesus. Algumas pessoas buscam explicar esse trecho e os outros 4 que citaremos a seguir de várias formas, conforme suas crenças. Talvez esses trechos tenham ficado assim por causa de copistas. Não há como saber. Em Marcos 2, Jesus disse: quando Abiatar era o sumo sacerdote. Conforme Samuel 21, Davi não fez aquilo quando Abiatar era o sumo sacerdote, mas quando seu pai era. Em Marcos, Jesus foi crucificado um dia depois da ceia pascal, e em João está que ele morreu um dia antes da ceia. O Jesus do Novo Testamento disse: todo aquele que se divorcia da sua mulher por algum motivo além de imoralidade sexual, a leva a cometer adultério. Jesus contradisse a lei mosaica? Falamos algo sobre esse texto em um vídeo do canal. Lucas indica em seu relato do nascimento de Jesus que José e Maria regressaram a Nazaré um mês depois de terem ido a Belém, ao passo que Mateus indica que, em vez disso, eles tinham fugido para o Egito. Referente àquela passagem que o Jesus do Novo Testamento fala para lançar a primeira pedra àquele que não tem pecado, o autor diz: a história não se encontra nos mais antigos e melhores manuscritos do Evangelho de João.
Seu estilo de escrita é muito diferente daquele que é encontrado no restante de João. E ela inclui um grande número de termos e frases que são, por outro lado, estranhas ao Evangelho. A conclusão é inevitável. Essa passagem originalmente não faz parte do Evangelho. Embora a frase que impediu a mulher de ser apedrejada seja louvável, o autor discorre que, para a maioria dos críticos textuais, essa passagem só faz parte do Novo Testamento pelo fato de ter sido incluída por copistas. Conforme o texto, foi dito às mulheres para informar os discípulos que Jesus os precederia na Galileia e lá os encontraria. E o Evangelho de Marcos acaba na parte que diz: nada diziam a ninguém porque temiam. Os copistas pensavam que o fim era abrupto demais. As mulheres não dizerem nada a ninguém? Então, os discípulos nunca souberam da ressurreição? E nem mesmo Jesus apareceu a eles? Como poderia ser esse o fim? Para resolver o problema, os copistas acrescentaram um fim. Em Marcos, constava o seguinte no início: assim como está escrito em Isaías. O problema é que o início da citação não é de Isaías. Os copistas, reconhecendo a dificuldade, mudaram o texto, levando-o a dizer: assim como está escrito nos profetas. A atribuição a Isaías é encontrada nos mais primitivos e melhores manuscritos. Em Mateus 24, onde Jesus diz: nem mesmo o Filho. Alguns copistas simplesmente modificaram o texto, eliminando as palavras nem mesmo o Filho. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. E nenhum daqueles que beber do vinho velho desejará o novo, porque diz: o velho é melhor. Por questões referentes ao judaísmo e cristianismo, os copistas que consideraram o dito perturbador simplesmente eliminaram a última sentença, de modo que Jesus já não dizia nada acerca do velho ser melhor que o novo. Jacó, que era o pai de José, o esposo de Maria, de quem nasceu Jesus. Alguns copistas mudaram o texto, que passou a dizer: Jacó, que era o pai de José, com o qual, tendo contraído noivado a Virgem Maria, deu à luz Jesus. Mas essa versão não é comum em nossos dias. Em Marcos 9, Jesus diz: esse tipo só sai por meio da oração. Copistas posteriores fizeram o acréscimo na perspectiva de suas próprias práticas, de modo que agora Jesus diz: esse tipo só sai por meio da oração e do jejum. Mesmo que o próprio Jesus tenha dito a primeira parte: esses demônios não existem. E não nos leveis à tentação. Copistas acrescentaram as petições conhecidas da passagem paralela em Mateus 6, de modo que agora, como em Mateus, a oração em Lucas passou a dizer: e não nos leveis à tentação, mas livrai-nos do maligno. Faremos um vídeo sobre esse conceito de tentação. Às vezes, os copistas eram influenciados não por passagens paralelas, mas por tradições orais sobre Jesus e por tradições sobre ele que eram contadas. Nos mais antigos e melhores manuscritos em João 5, não há explicação de por que aquele homem queria entrar no tanque assim que as águas se agitassem, mas por causa da tradição, foi acrescentado: um anjo de tempos em tempos descia ao tanque e agitava a água. A crítica à obra de Ehrman tem relação com o mecanismo de defesa do ego da negação. Ela pode ser criticável em uma coisa ou outra, mas isso é pouquíssimo perto daquilo na qual é inquestionável.